Bom dia! Nossa palavra para a meditação no dia de hoje é em Êxodo, no capítulo 6 de Êxodo. O verso também 6 diz assim: Portanto, diga aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo terrível e salvarei vocês. Glória a Deus! Que lindo quando Deus fala, né? Promessa da libertação. Quando Deus fala que o seu braço está estendido para nos salvar do perigo. Deus sempre está com seu braço estendido, amados. Você tem que estender o seu também para alcançar na mão dele. Você tem que dar um passo para se aproximar dele, né? Aqui a gente sabe a história que o povo estava cativo lá no Egito, né? Estavam sendo escravos. E Deus escolheu Moisés para ir lá e salvar esse povo. Moisés era um homem que não tinha muito jeito para falar em público, vamos dizer assim, não tinha essa facilidade. E seu irmão Arão é que era meio que o porta-voz dele. Mas mesmo ele não tendo um jeito para falar em público, não, Deus não passou o poder para Arão ir lá salvar o povo. Ele continuou dizendo que era Moisés que ia fazer isso. Com seu cajado abriu o mar, né? Tudo Deus usou Moisés como um instrumento. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus para salvar o povo e trouxe esse povo, né, para uma terra que Deus havia prometido e o povo foi ingrato, como somos até hoje, né? Deus tira da escravidão, dá uma vida saudável para a pessoa e a pessoa depois quer voltar para a escravidão, que é o mundo, que muitas vezes é as drogas, o álcool, a prostituição, fornicação, tantas coisas que poderíamos relatar, né? Traições, desavenças, bebedeiras, noitadas. Deus te tira do lamaçal de pecado, te mostra a palavra do Senhor, te mostra o caminho correto. Você anda às vezes um pouco de tempo. Talvez essa palavra hoje tenha endereço, amados. Talvez hoje essa palavra vai diretamente para algumas pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor, que já conheceram o Evangelho, tiveram esse primeiro amor, que vão entender o que eu estou falando. Deus mandou eu falar assim, que muitas vezes, talvez, que estão me ouvindo são leitores, praticantes da palavra, obreiros, que não vai servir para eles, mas talvez vocês vão passar adiante. Mas muitos que vão me ouvir hoje vão entender que você já teve nos caminhos do Senhor, você já conheceu o primeiro amor, quem sabe você já teve até atrás no altar, cantando ou pregando, e hoje está aí blasfemando. Triste, porque a blasfêmia não tem perdão. Agora, se você ainda não blasfemou, cuide para não blasfemar. A blasfêmia é quando você fala contra o Espírito Santo, que você já provou. É o único pecado que a Bíblia nos relata não ter perdão. É quando você vai falar contra o seu Deus, que você já teve a prova que existiu. É como se eu que prego a palavra, uma hora chegasse, Deus não existe. Eu estaria blasfemando, porque eu sei que existe, né? Eu tive provas, aleluia, que existe. E graças ao Senhor por isso, por ter me escolhido, porque merecedora eu não era. Mas Deus me escolheu. E muitas vezes as pessoas estão assim, já tiveram a prova do mel e voltam para o amargo. O porquê disso? Examine-se o homem em si mesmo, né? A Bíblia diz que quando participar da ceia, que é uma coisa que nós deveremos fazer, que Jesus disse que nós teríamos que lembrar o corpo e o sangue dele, memória, né? Seria o cálice de vinho e o pão, né? Ali na Santa Ceia, que todas as igrejas fazem. Ele diz: examine o homem a si mesmo, não manda tu examinar a vida do teu irmão, é a sua mesmo. Então examine a si mesmo e lembre-se da promessa da libertação. Lembre-se que um dia também Jesus voltará, amado. Salmo de ajuda e libertação para você no dia de hoje. 31. Salmo 31. O verso 3 e 4. Porque tu és minha rocha e meu castelo, pelo teu nome me guiarás e me encaminharás.
Tira-me da rede que estenderam para mim, pois tu és meu refúgio. E o salmista dizendo que Deus é a rocha, Ele é o abrigo, Ele é o caminho. Cuida que estender rede, muitos estendem sim. Satanás estende uma baita rede para nos pegar. Só que quem cai dentro dela somos nós. Quem procura, muitas vezes, a perdição somos nós. Palavra hoje bem clara, eu transmitindo para vocês de uma forma bem suave, mas a palavra numa força tremenda. Falando com você que talvez está desviado ou já conheceu a palavra e hoje não está seguindo ou já fazia um trabalho e parou de fazer. Volte enquanto é tempo. Quem mandou largar a rede? Cuide para não perder essa salvação por tão coisas pequenas dessa terra. Amém, amados? Um bom dia.